marca de Cotia no vigente ano. Determino que as testemunhas sejam recolhidas em um lugar que umas não possam ouvir as outras, o depoimento das outras. Procedo, senhor escrivão, a chamada no final dos jurados. Senhor Rodi Castro. Senhora Stephanie Colares. Senhora Vanessa de Paula. Senhora Vitória Cardoso. Senhor Luiz Faria. Senhora Jéssica Messias. Senhor Ricardo. Senhora Júlia Dias. Senhora Beatriz da Silva. Senhor Henrique Libório. Senhor João Vitor. Tendo comparecido o número suficiente de jurados, declaro instalada a sessão. Será submetido a julgamento o processo em que é autor o Ministério Público do Estado de São Paulo, por seu promotor de justiça e ré Maria Silva, pronunciada como incursa nas sanções do artigo 121 do Código Penal, tendo como vítima João Silva. Apregoe o senhor oficial de justiça as partes. A seguir, procederei ao sorteio dos jurados que formarão o conselho de sentença. Antes, porém, advirto-os que não poderão servir no mesmo conselho por impedimento, marido e mulher, companheiro e companheira, ascendente e descendente, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. Também não poderão servir desta feita por suspeição os jurados que tiverem parentesco com o juiz, com o promotor, com o advogado, com a ré ou com a vítima, que forem amigos íntimos ou inimigos capitais do acusado ou da vítima, que tenham atuado como testemunha nesse processo. Por fim, não poderão servir por incompatibilidade os jurados que tenham manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. Advirto-os ainda que, depois de sorteados, os jurados não poderão comunicar-se com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do conselho de sentença e aplicação de multa. Os jurados que estiverem em qualquer das circunstâncias das quais forem advertidos, deverão manifestar seu impedimento, suspeição ou incompatibilidade ao serem chamados. Solicito a todos a se levantarem para a exortação e conclusão dos jurados. Senhores jurados, em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Ao serem chamados nominalmente, os senhores e senhoras deverão responder, assim eu prometo. Senhor Rodney Castro. Assim eu prometo. Senhora Stephanie Colares. Assim eu prometo. Senhora Vanessa de Paula. Assim eu prometo. Senhora Vitória Cardoso. Assim eu prometo. Senhor Luiz Farias. Assim eu prometo. Senhora Jéssica Messias. Assim eu prometo. Senhor Ricardo. Assim eu prometo. Senhora Júlia Dias. Assim eu prometo. Senhora Beatriz da Silva. Assim eu prometo. Senhor Henrique Libório. Assim eu prometo. Senhor João Vitor. Assim eu prometo. Neste momento, será iniciada a inscrição plenária com a inscrição das testemunhas arroladas da acusação. Cecília Vieira. A senhora jura dizer a verdade, somente a verdade neste tribunal? Eu juro. Passo a palavra para a comissão. Bom dia. Por favor, diga no tribunal o seu nome e a sua relação política. Meu nome é Priscila Souza e eu trabalhava com o senhor João na empresa. Quanto tempo você trabalhava com ele? Eu trabalho na empresa há 5 anos. Eu não sabe dizer se o João tinha um bom relacionamento com os outros funcionários? O senhor João tinha um bom relacionamento com todos os funcionários da empresa. A empresa que vocês trabalhavam, ela tinha o costume de fazer comemorações, ou bater metas e outras coisas? Eu não lembro assim, para
Melhorar o clima organizacional da empresa? Não era sempre, mas quando eles superavam algumas metas estipuladas, eles realizavam algumas comemorações. E o João frequentava essas comemorações? Sim, como eles tinham cargos de liderança, ele frequentava. Algum desses eventos ele já chegou a ficar embriagado, alterado, assim? Não era comum, ele ficava um pouco alegre, um tom de voz animado. Então esse era o comportamento dele. Sim, ele ficava interagindo bem com todos os outros funcionários das festas. Ele nunca foi agressivo? Não, nunca foi agressivo. Mais coisa disso. Passo a palavra para a defesa. Sem perguntas. Senhora Maria Eduarda Oliveira. A senhora jura dizer a verdade, somente a verdade nesse tribunal? Eu juro. Passo a palavra para a comissão. Bom dia. Bom dia. Por favor, se apresente para o tribunal e diga seu nome e sua ocupação. Meu nome é Maria Eduarda Oliveira. Sou psicóloga forense. Qual a sua formação acadêmica e a sua experiência profissional? Eu fiz pós-graduação na Universidade de São Paulo e tenho 10 anos de experiência envolvendo casos jurídicos com os pacientes. Por favor, explique ao tribunal qual a sua função como psicóloga forense. Como psicóloga forense, eu tenho o meu foco é avaliar a saúde mental e comportamental do réu que está envolvido em qualquer tipo de processo jurídico. A senhora já prestou depoimentos e participou de outros tribunais? Sim, eu já participei de casos de homicídios e outros crimes graves como violência doméstica e familiar. Certo. A senhora foi quem realizou toda a análise psicológica da ré, em questão, a Maria Silva, após o incidente, certo? Certo. A senhora pode me descrever o estado psicológico dela após o incidente? Então, após a avaliação, eu percebi que a ré apresenta sintomas de transtorno bipolar de personalidade, que, ou seja, é quando a pessoa, o indivíduo, tem dificuldade de regulamentar, não sei se a palavra certa, suas emoções. Ou seja, essa pessoa sente emoções muito fortes, como, por exemplo, raiva intensa, às vezes internalizada, medo de abandono e rejeição, e até mesmo ações impulsivas. Na sua opinião, enquanto profissional, a ré era capaz de discernir o certo e o errado no momento do crime? Sim, pois embora ela apresente essas características do transtorno, esse transtorno não afeta ela de forma mental, que a dificulta de diferenciar o correto do incorreto. E ela demonstrou algum sinal de remorso, empatia? Não. Conforme eu fui fazendo a avaliação dela, eu fui percebendo que ela sempre manteve a calma e quase não apresentava arrependimentos ou tristeza quando o falecido João era mencionado, às vezes, nas conversas. E qual foi o resultado final da sua avaliação? Bem, o resultado é que realmente parece que a ré apresenta esse transtorno borderline, mas que psicologicamente ela está apta, ela sabe das consequências dos seus atos e tem a completa capacidade de diferenciar o que ela estava fazendo de certo e errado. Obrigada. Passo a palavra para a defesa. Sem perguntas. Se está dispensada, muito obrigada.
doutora Júlia. Passo a palavra para você. Bom dia. Pode se apresentar e dizer seu cargo e sua função para o tribunal? Meu nome é Camille Lima, eu sou médica legista, eu trabalhei na autópsia do corpo de falecido. Você poderia descrever os ferimentos que encontrou no corpo de João Silva durante a autópsia? Claro, os ferimentos encontrados no corpo da vítima foram 3 lesões dadas por facada, 2 na altura do tórax e 1 na altura do abdômen, arranhões no braço e uma esquimose, que é uma marca roxa marcada por forte pressão. E, segundo as evidências e suas conclusões e resultados, isso seria a partir de uma legítima defesa ou de uma agressão proposital? A facada na altura do abdômen poderia ser legítima defesa, porém, as facadas na altura do tórax foram empunhadas com uma força acima do normal. Não seria, eu não diria que foram legítima defesa, mas excesso. Você poderia simular aqui pra gente como seriam as facadas? Claro. Alguém pode sentar, por favor? Claro. A facada na altura do abdômen é aqui, ela entrou de forma reta. As facadas na altura do tórax são de forma de cima para baixo, assim. Uma acertou o coração, causando uma forte lesão. E os arranhões no braço vêm dessa altura, a equimose é nessa posição. Então poderia dizer que ele tentou se defender? Ele poderia ter se abaixado em algum momento, tentado levantar a mão para se defender, e nesse momento a mão foi segurada, causando a equimose. Sim, por favor. Em termos de força e precisão, não indica uma pessoa que estava agindo em legítima defesa, correto? Não indicam a legítima defesa. E bom, as facadas, qual delas foi a fatal? A segunda facada acertou na altura do tórax, acertou o coração e causou uma lesão grave cardíaca. João, no dia do ocorrido, estava embriagado, mas pode nos contar um pouco sobre essa embriaguez? Ela serviu como um estímulo para ele ou não, nos níveis alcoólicos? Bom, os exames toxicológicos comprovaram que ele estava embriagado. Realmente, o nível de embriaguez poderia ter deixado ele agressivo, mas também poderia ter deixado a coordenação motora dele comprometida. Então isso só ajuda no fato de que ele tentou se defender após a primeira facada? Talvez. Tem mais perguntas, excelência. Obrigado. Passo a palavra para a Beleza. Nós temos uma pergunta, excelência. Senhora, como médica legista, a senhora afirmaria que uma pessoa em estado de choque, que não tem conhecimento de movimentos, poderia agir com uma força maior do que o habitual? Sim, poderia. E o fato de ele se defender da facada não seria natural de qualquer pessoa? Seria. Sem mais perguntas. A senhora está dispensada. Agora serão infinidas as testemunhas arroladas pela defesa. Nicole Coelho. A senhora jura dizer a verdade, somente a verdade neste tribunal? Juro. Passa a palavra para a defesa. Bom dia, senhora Nicole. A senhora poderia se apresentar para o júri, dizer qual a sua função no caso? Meu nome é Nicole Coelho e eu sou vizinha do casal. Há quanto tempo você conhece a família? Eu conheço eles desde que eles se mudaram para o condomínio. Você vendia itens de beleza, de cosméticos para quais itens eram esses? Eu vendia maquiagem, alguns perfumes. E esses produtos, geralmente eles eram para esconder marcas, algo nesse sentido? Você percebia algo nessa? Bem, ela comprava com mais frequência bases. Normalmente as minhas clientes compram de 3 em 3 meses ou mais, mas ela encomendava de um mês em um mês.
chegou a ver algumas marcas no corpo dela, no rosto, algo assim? Teve uma vez que eu cheguei a ver um no rosto, só que ela escondeu, então eu nem perguntei. Você via com frequência barulhos? Existe alguma agressão, algo nesse sentido? Nunca presenciei, mas como eu era vizinha dela, às vezes eu chegava a ouvir discussões. Ela chegou a comentar alguma coisa com você sobre Não. umas perguntas? Passo a palavra para a acusação. Sem perguntas, excelência. Se ela está dispensada, muito obrigada. Senhora Maria Luísa Rufá. Juro dizer a verdade, somente a verdade nesse tribunal? Passo a palavra para a defesa. Senhora Maria, a senhora poderia, por favor, falar qual a sua relação com o caso? Meu nome é Maria Luísa e eu sou síndica comunitária. Síndica. Você já recebeu alguma reclamação de moradores, ou até mesmo vítima, algo nesse sentido? Os vizinhos mais próximos eu recebi alguns relatos sobre as discussões e às vezes as discussões não me pareciam também exaltado e eu acabava mostrando grossa e deixava estudava mais e agora sempre eu fui a própria Maria. Com que frequência isso acontece? Me disseram algumas coisas muito altas, porém não tinha algo tão assim para se fazer. Você chegou a chamar a polícia nesse momento? Bom, como a frequência foi muito alta dos relatos dos vizinhos, teve um momento que eu acabei intervenindo nisso e comuniquei a polícia para ir até o condomínio e conversar com a Maria, até mesmo com uma família no caso. Porém, quando a polícia chegou lá, eu vi que talvez ela ficou muito apreensiva, com medo, e acabou distorcendo as coisas e ela Você acredita que a Maria escondia algo? Sim, com certeza. Porque ele fez até de chegar a observar um comportamento dos dois juntos muito suspeito e dava para ver que ela ficava muito dúvida. Era uma pessoa muito quieta quando estava perto dele, muito na dela, ele não falava muito. Parecia estar com medo, sabe? Sua percepção como gestora do condomínio, qual era? Você acha que ela vivia num ambiente seguro, ela estava confortável, ela sentia medo, ela estava num ambiente hostil no lar dela? Na minha percepção, ela estava num ambiente hostil, sem vontade de ficar ali, e parecia estar extremamente confortável, mas nunca vi uma autonomia dela grande o suficiente para conseguir sair dali. Senhora Maria Luísa, a senhora pode falar um pouco mais alto, por favor? Inclusive, a essa pergunta que ele falou, eu disse que ela estava num ambiente um tanto hostil e parecia ter medo de sair daquilo e não conseguir, e que estava com receio de talvez alguma coisa que poderia estar acontecendo em casa, poderia não, né? Você chegou a oferecer ajuda para ela alguma vez? Teve uma vez que, depois da polícia, no caso, ir lá falar com ela, eu cheguei a conversar com ela, só que ela, quando eu perguntava do marido, ela se sentia muito fechada a falar. E não conseguia se abrir, não conseguia se expressar, e ficava com uma aparência de medo, de tristeza, e ela não conseguia falar muito, eu até ofereci ajuda, disse que se precisasse de qualquer coisa, estaria ali. Um ambiente de hostilidade, né? De repressão. Sim. Ela mostrava muito medo. Umas perguntas. Passo a palavra para a acusação. Bom, você disse que chegou a chamar a polícia, correto?
E vocês fizeram algum registro, algum boletim de ocorrência? Como eu chamei a polícia foi na casa dela, acredito que, como ela disse, a polícia foi embora, ela não registrou. Talvez por abuso psicológico, algo assim. E vocês já prestaram ajuda para ela antes disso? Porque sabia dos atos. Bom, foi um relato do vizinho, eu tentei fazer algo por isso que eu chamei a polícia no caso, mas acredito que ela não tinha capacidade suficiente de conseguir fazer algo para que conseguir sair daqui. Senhora Maria, só uma dúvida. Nós tivemos acesso a um pouco da rotina da senhora Maria e constatamos que ela fazia academia. A senhora disse que ela era uma pessoa bem quieta, bem isolada e vivia em um ambiente hostil. Sobre isso, você via ela indo à academia? Bom, nunca vi o livro dela de algo, mas acredito que ela saía daquilo ali para tentar distrair um pouco a mente, porque quando ela estava lá, os vizinhos diziam que era algo muito assim, chegava extremamente exaltado e havia algumas secretarias e discussões muito fortes. Então, vi ela ir na academia, mas acredito que isso não é verdade não. Tem umas perguntas. Satisfaz, muito obrigada. Muito obrigada. Sabrina Santos. Jura dizer a verdade, somente a verdade neste tribunal? Juro. Passo a palavra para a defesa. Senhora Sabrina, muito bom dia. Por favor, se apresente à sessão e qual a relação com a família Silva? Bom dia, meu nome é Sabrina e eu sou a professora do filho mais velho, Na qualidade do professora do filho mais velho, de um menor de 8 anos, como era o comportamento do menor em sala de aula? Observava que em comparação com os outros alunos, ele era muito fechado, muito quietinho. A senhora pode afirmar que ele tinha dificuldade de ter relacionamentos, amizades, ter amizades na sala de aula? Sim, a interação dele com as outras crianças era muito baixa. A criança alguma vez, o menor alguma vez, mencionou uma preocupação de uma relação de comportamento que o pai sofria dentro de casa? Ele nunca falava nada sobre o pai. Ele sempre, quando perguntava da mãe, ele falava com muito carinho. Mas quando perguntava sobre o pai, ele simplesmente parava de responder e evitava. A senhora alguma vez já tratou com a mãe, a dona Maria, sobre o comportamento e o bem-estar do seu filho? Sim, em algumas reuniões de pais eu perguntava se estava tudo bem em casa, porque o comportamento do filho parecia que não era normal para ele. E a dona Maria se expressou com alguma preocupação? Ela falava que era uma personalidade do filho mesmo e falava que estava tudo bem. A criança, novamente, ela já relatou algum episódio, né, de violência que tenha sofrido em casa ou em algum outro ambiente? Não, ela só não gostava de falar do pai. Quando tínhamos atividades do Dia das Mães, ele se empenhava muito e fazia com muito carinho. Agora, quando era pro pai, ele evitava fazer, ele simplesmente não gostava de falar do pai. O comportamento dessa criança era extrovertido? Como que era esse filho? Ele era extremamente introvertido, não conseguia fazer uma boa amizade com as crianças da cidade. Muito bem. Muito obrigado, senhora Sabrina. Sem mais perguntas. Passo a palavra para a acusação. Sem perguntas, excelência. Só está dispensada. Tendo findado a instrução, indago as partes e jurados se pretendem reinquirir as testemunhas após os debates. A seguir será a acusada interrogada. Solicito que os senhores policiais consta no
nos autos que a acusada, no dia 11 de janeiro de 2024, deferiu 3 facadas no seu marido sob a alegação de que o mesmo chegou em casa embriagado, agressivo e violento, tendo o mesmo, após estapear a acusada, ameaçou com uma faca de cozinha. A ré conseguiu tirar a faca das mãos da vítima, deferindo 3 golpes, vindo o mesmo a óbito. Senhora Maria Silva, como a senhora se declara diante dessas acusações? Advirto a senhora de que não está obrigada a responder sobre aquilo que lhe for perguntado, podendo, se assim desejar, permanecer calada, sem que desse silêncio resulte algum prejuízo à sua defesa. A senhora irá responder as perguntas? Passo a palavra para o Ministério Público. Você se arrepende de tal ato? E por que 3 facadas? Protesto, excelência. Reformula a pergunta. E por que houveram 3 facadas, sendo que a primeira já demonstrava uma distância entre os dois? Mantido o protesto, eu estava em choque. Sem mais perguntas, excelência. Bom, agora eu passo a palavra para a defesa. Senhora Maria Silva, a senhora poderia nos contar um pouco sobre a vida, a história de vocês, né? O tempo que vocês estavam no relacionamento, como era esse relacionamento? Eu conheci o João na faculdade, eu fazia administração no exterior. Nós começamos a namorar, no final da faculdade entrei no casamento, nos casamos. No começo, o meu filho Miguel, que é o mais velho, ele não foi planejado, mas foi algo lindo, né? Meu primeiro filho, a gente estava vendo aquela mágica que era o casamento. Conforme o tempo, as coisas foram mudando, uma rotina nova, uma criança dentro de casa. O meu segundo filho, o Bernardo, ele... Senhora Maria, só vou solicitar que a senhora fale um pouco mais alto para melhor compreensão de todos do tribunal. O meu segundo filho, o Bernardo, ele também não foi planejado, assim como o Miguel. Ele veio um momento em que parecia que a empresa do João que ele trabalhava estava em crise, ele chegava um pouco alterado. Durante a gravidez tivemos alguns perrengues, justamente pela empresa e por ser eu estava passando por uma gravidez e por eu já ter outro filho pequeno, que estava naquele momento da introdução alimentar, ele ainda ia começar a andar, então estava naquele momento e como eu não tinha direito de apoio, era eu e o João estava muito estressado por toda a situação que estava acontecendo na empresa, ele estava chegando mais tarde em casa, então foi um momento da gravidez que ele não conseguiu acompanhar tanto assim. Durante o macrofério ele começava a chegar muito tarde do que o comum, visivelmente embriagado, mais estressado do que o normal. Às vezes ele teria ofensas. Senhora Maria, eu sei que é um caso delicado, mas se a senhora puder falar um pouquinho mais alto para melhor compreensão de todos. Às vezes ele me xingava assim, de graça, sem não fazer nada para ele, e acabava que eu sempre tentava me retirar daquela situação, só que como a gente tem uma casa em que um casal precisa manter uma relação boa, eu tentava ao máximo que aquela situação ocorresse de alguma forma boa. Senhora Maria, você amava aquele homem, correto? Sim. Acreditava na mudança dele? Isso justificaria a sua perseverança? Sim. Além dos filhos. Você tinha 2 filhos, um com 8 e outro com 6, correto? Sem nenhuma rede de apoio? Sim. Certo. A senhora poderia nos dizer como ocorreram as agressões, se eram somente verbais, se
ao longo do tempo parece que ele foi mudando, e aí vieram os primeiros tapas, os empurrões. A senhora diria que estava num ambiente onde se sentia muito limitada, com o psicológico abalado? Isso explicaria algumas mudanças de humor? A senhora poderia descrever a nós, e nós toda a nossa ideia, como foi a noite do crime? Ele chegou, ele estava visivelmente alterado, ele não sei o que aconteceu, ele viu algo que ele não gostou. Desculpa interromper a senhora, mas a senhora poderia falar um pouco mais, né? Sim. Ele chegou na casa, ele viu algo que não gostou e veio atrás de mim. Os filhos estavam dormindo nesse momento, então eu estava na cozinha, porém quando ele chegou, o barulho da porta, eu fui para a sala, ver o que tinha acontecido, ele começou a me xingar, ter ofensas, aí ele chegou até a mim, aí houve o primeiro empurrão, aí eu quase caí, e depois disso, na minha mente, estava meio que um branco, assim. Depois eu só lembro da cena dele com a faca na cozinha. Maria, o laudo necroscopicial consta a presença de álcool no sangue e também cocaína. Você tinha ciência desse uso de cocaína também de sua esposa? Senhora Maria, foi a primeira vez que João usou uma arma branca para atacar a senhora? As demais agressões eram físicas e verbais? Como que a senhora se descreve após o incidente? Você sente que teria outra escolha naquele momento para aquele homem que foi interferiu com uma faca na sua direção? Não, só pensei nos meus filhos naquela situação. Ver meus filhos passarem por isso, ver eles naquele momento, assim, deles poderem acordar para a situação. Me assustou muito, eu não sabia o que fazer naquele momento. Fiquei muito nervosa, muito em choque. Então a senhora afirma que naquele momento de pânico, a única saída foi tentar se defender contra o seu amigo. Senhora Maria, a senhora gostaria de dizer algo ao júri? A situação toda, a única coisa que eu pensei foi nos meus filhos. Os meus filhos são a minha vida. E nunca na vida que eu tentaria botar a mão no João, porque eu amava muito, tanto que o nosso casamento durou 15 anos. 15 anos não são 15 dias. Eu persisti muito nessa situação toda, mesmo não tendo rede de apoio, mesmo não vivendo naquela situação toda, tentando mostrar ao máximo que eu estava ali, por mais que ele tinha os problemas dele. Eu queria que meus filhos vivessem num ambiente bom, saudável, em que eles não se envolvessem traumas nem nada do tipo. A senhora lutou até o fim pela sua família. Tem umas perguntas, Bom, senhores policiais, retirem a votação. Muito obrigado. Excelência, a ré poderia ficar sem algema por não oferecer risco? Protesto. Doutor Gustavo, você constatou de um crime de assassinato. Melhor solicitar algo. A instrução está encerrada. Passaremos agora ao início dos debates. Cientifico aos jurados que poderão, a qualquer momento, por intermédio do juiz-presidente, pedir ao orador que indique a folha aos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada. Advirto o orador de que não poderá, sob pena de nulidade, fazer referência como argumento de autoridade à pronúncia, à determinação para uso de algemas ou ao silêncio do acusado ou à ausência do julgamento. Agora a palavra é concedida ao doutor promotor de justiça pelo tempo de 10 minutos.
Bom dia, senhoras e senhores do júri, bom dia, colegas advogados, e bom dia, membros honorários da corte. Bom, eu queria dizer que há 15 anos casados, a Ré e João estavam. E nesse momento, não passou nada, ninguém pensou em fugir, ela só pensou nas facadas. Sabe, na noite do crime, João estava embriagado. E assim que ele chegou ameaçando, ela não pensou em gritar, correr. Diz ela que não sabia o que fazer. Mas, ao final do caso, eu percebi que ela sabia sim o que fazer. Foi deferir 3 facadas. E bom, a primeira pode-se mostrar legítima defesa, mas as outras 2, como com a pessoa, segundo a nossa médica legista, afirmou, com base em evidências, não nesse exame, até porque são 3 testemunhas, vizinha síndica e professora das crianças. Não existem evidências em nenhum laudo oficial que mostra que ele estava com cocaína no sangue. Então, queria mostrar que ela sabia sim o que fazer e ela poderia ter corrido e gritado pedir ajuda. Assim como a síndica havia dito que em qualquer caso de ajuda ela poderia contatá-la. Passo a palavra para o meu outro colega advogado. Bom dia aos jurados, meus colegas advogados, a Vossa Excelência e todos aqui presentes. Como muito bem dito pelo meu colega advogado, houve sim o excesso. Eu gostaria de usar como referência esse livro aqui do Direito Penal, um livro comentado, feito por José Carlos Gomes Pagliuca. Eu vou ler aqui quem ele é, né, para vocês verem que ele tem propriedade no que ele está falando. Ele é membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, professor universitário, especialista em Direito Penal pela ESMPSP, mestre em Direito Processual Penal pela PUC-SP, doutorado em Direito Penal pela UNED Madrid, além de outros cursos no país e no exterior. Como dito pelo meu colega, perante o excesso, a Ré em nenhum momento do conflito ela buscou gritar, ela não pediu ajuda e, como vocês viram nos históricos, ela não procurou ajuda de policiais, nem nada. Ela não fez nenhum boletim de ocorrência, nada que possa provar que ela buscou ajuda efetivamente. Eu queria citar o artigo 23 do Código Penal, no seu parágrafo único, que aqui diz o seguinte: não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, em cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Excesso punível. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Gostaria de citar também o artigo 28, só um segundo. O artigo 28 do Código Penal, que diz: não excluem a imputabilidade penal a emoção ou a paixão. Como definição de emoção, eu gostaria de ler a definição de Ribot. Ele diz que a emoção é a reação brusca dos nossos instintos egoístas, medo, cólera e alegria, ou altruístas, piedade e ternura, feita sobretudo dos momentos e das sustações dos movimentos originados no nosso subconsciente. Os 2 caracteres essenciais da emoção são a intensidade e a brevidade. Isso não anula o fato de que a Ré, ela sabia o que estava fazendo, ela agiu com a intenção de matar. Uma coisa também que eu gostaria de deixar como reflexão para vocês é que, devido a esse grande histórico de agressões, a Ré, mesmo que inconscientemente, ela poderia ter pensado em buscar por vingança. Eu digo que ela aproveitou esse momento, ela teve a oportunidade ali de alegar legítima defesa e partiu para cima da vítima, que tentou se defender, mas infelizmente não foi possível e acabou em óbito. Passo a palavra para o meu colega. Bom, eu gostaria de voltar ao ponto das 3 facadas, porque não foi proporcional ao jeito que ele chegou na Ré. E isso só mostra que ela queria sim dar as 3 facadas. Até porque, voltando no ponto, assim como a síndica havia dito, ela não registrou nenhum boletim de ocorrência e nem nada. E continuou vivendo na mesma casa, sabendo que ela estava em constante ameaça, sabendo que ela não poderia deitar na cama. E bom, não estamos aqui para inocentar
a vítima, mas sim julgar com argumentos e evidências o caso. E gostaria de passar a palavra. Bom dia, meus colegas estudantes. Bom dia, Júlio. Vamos aos fatos, certo? Tivemos como testemunha nossa médica legista. Ela é uma médica que foi contratada pelo governo para averiguar as condições e averiguar o corpo do falecido, correto? Ela nos deu que no seu laudo, sim, havia álcool e havia embriaguez, mas em momento algum foi citado cocaína em seu laudo. Já podemos levar em consideração que a defesa está mentindo, correto? Protesto meritíssimo. Essas provas foram criadas posteriormente ao falecimento dele. Foi feito um novo exame e foi constatado, sim, a presença de cocaína no sangue. Constar nos autos do processo. O senhor vai ter seu tempo de fala. Reformule sua frase, por favor. Levando em consideração, então, o que ele disse, eu peço que o júri peça esse laudo. Comprove, que eles comprovem, tragam aqui a documentação. Porque não recebemos essa documentação, mas tivemos acesso ao laudo da médica. Também gostaria de salientar o laudo da psicóloga. Ela disse que a Ré tinha mudanças bruscas de humor, não demonstrou ressentimento, mostrou que ela tinha tendências bipolares e seu laudo final foi transtorno de personalidade borderline. O transtorno de personalidade borderline, ele faz com que a pessoa se deixe ser suscetível a certas condições, certo? Por ela achar que talvez ela tenha alguma, não vantagem, mas que ela tenha alguma seguridade em um relacionamento duradouro, talvez ela não queria sair dali exatamente porque ela fica suscetível às suas condições do transtorno. Ela tem como vista, eu preciso ficar nesse relacionamento, eu preciso me manter com meu marido. Mas, por outro lado, ela, em momento algum, ela realmente pediu ajuda. Uma pessoa com transtorno borderline, que se mostra uma pessoa com diferentes personalidades ou diferentes emoções, mudanças de humor, ela, em algum momento, ela fala, ela conversa com as outras pessoas, porque ela sente essa necessidade de aproximação, certo? E não foi o que a Ré fez. Também temos como exemplo a síndica. Ela se mostrou ali disponível, ela se mostrou ali diante de toda a confusão, que ela estava apta a ajudar, mas em momento algum a Ré aceitou essa ajuda. A Ré mantinha sim uma vida normal, ela mantinha uma rotina de uma pessoa comum. Ela frequentava a academia, ela visitava os pais, ela tinha contato com as pessoas do seu condomínio, ela frequentava a escola dos filhos. E em momento algum ela pediu ajuda, em momento algum ela sentiu essa necessidade de conversar com alguém sobre o ocorrido. E agora, com esse fato, eu trago de novo, ela não demonstrou arrependimento durante a análise psicológica. Será que tudo isso não foi premeditado? Foram 3 facadas. 3. A segunda matou. A terceira foi necessário retirar uma faca da região do tórax, uma região onde possui muitos ossos e é difícil a retirada da faca. Ela teve que tirar, ela teve que ter força o suficiente e determinação o suficiente para retirar essa faca
e deferir de novo, pela terceira vez, a facada. Será que isso não foi prejudicial? Senhora promotora de justiça, algum suspeito, tá? A senhora pode aceitar a unidade. Seguir, conceda a palavra ao defensor do réu para a defesa pelo tempo de 10 minutos. Bom dia, excelências, excelente, queridos advogados, advogados, todos os presentes aqui. Nós estamos aqui presentes neste dia para absolver ou condenar, está nas mãos dos senhores, a senhora Maria Silva, que pode ser chamada de ré, ou talvez, como o nosso doutor promotor afirmou, a vítima dessa situação. Protestamos, em momento nenhum ele se referiu a ré como vítima. Ele não disse a palavra como vítima. João. Certo. Eu vou reformular a minha frase. Nós estamos aqui neste dia para ouvir o caso da ré Maria Silva, que durante 15 anos esteve casada com o senhor João e, como nós bem ouvimos, após o segundo filho, passou a sofrer constantes abusos. Foram realmente 3 facadas, muito bem colocado, diversas vezes, 3 facadas de uma vida sem nenhuma ocorrência. Nunca apresentou nenhum dano à sociedade. E do nada, ela premeditou que o marido dela chegaria embriagado em casa, pegaria pela primeira vez uma faca e ela o mataria com a mesma faca. Seria muito estranho, por assim dizer. Uma premeditação muito exata, talvez. Ou será que ela é só uma pessoa em choque? Que mulher, ao passar cerca de 6 anos sofrendo agressões, em pânico, desenvolvendo transtornos que nós não sabemos bem se é o bipolar, como foi dito inicialmente, ou borderline, porque, como a sociedade científica bem sabe, são transtornos diferentes. A avaliação precisa, talvez? Não sabemos. Contudo, sabemos que a ré não estava nas melhores condições psicológicas. E como bem diz o artigo 1º do inciso 3º da Constituição, todo ser humano deve ser tratado com dignidade, levando em consideração as suas questões psicológicas e sociais. No caso da ré Maria Silva, as duas não estavam em boas condições. Será que estamos aqui para julgar um assassinato, senhores? Ou será que estamos aqui para julgar uma mulher que sofreu sem nenhuma rede de apoio, dependente financeiramente do seu marido, sofrendo agressões por amor a seu filho? Que mulher não aguenta uma agressão pelo seu filho, para que ele não fosse jogado na rua? Talvez nós devamos nos perguntar isso também pelos 2 filhos, que estão agora sob a custódia do governo e não se sabe para onde vão, se a mãe deles vai ser condenada ou não. O que acontece com uma criança dessas? Acho que nós bem sabemos o que acontece. É bem verificado também que no artigo 5º da Constituição, uma pessoa com as capacidades psicológicas abaladas não pode ser acusada de um crime até que isso seja comprovado de forma legal.
se ela será condenada ou não está nas mãos dos senhores. Mas pensem bem, se essa mulher apresenta algum perigo, ou se ela simplesmente não agiu, porque um homem partiu para cima dela com uma faca. Talvez ela apresente perigo se cada pessoa em uma esquina estiver esperando ela com uma faca. Isso é possível? Passo a palavra para o meu colega. Excelentíssimos juízes, colegas, senhores promotores, agradeço a presença de todos, o júri, dá um bom dia a todos. Primeiro gostaria de ressaltar que a promotoria pública, como bem sabemos, recebe para isso, recebe para fazer essas acusações. Então, essa é a função deles, né? E a nossa função hoje aqui como advogados de defesa é trazer a verdade para vocês, verdade dos fatos. Verdade que uma mulher, 15 anos casada, se dedicou a vida toda ao marido, aos filhos, mulher digna, honesta, mulher que, num momento de desespero, num momento de medo, num momento de angústia, se viu acuada novamente, como já era frequente ocorrer, e simplesmente agiu em sua legítima defesa. E essa legítima defesa se caracteriza pela injusta agressão do senhor João, que com frequência proferia agressões verbais, agressões físicas, onde a vítima, no caso, é a ré. Ela buscava esconder essas marcas aos olhos da sociedade. Por isso ela nunca quis denunciar, para que não prejudicasse seu esposo, varão da família, que provia financeiramente essa família. Será que ela tinha essa intenção de matar? Não, de forma alguma. Acredito que meus colegas promotores não observaram de fato os autos do processo, que consta esse laudo toxicológico que comprova o uso de cocaína do senhor João. Acredito que vale a pena vocês darem uma lida novamente nos autos. Acredito que até mesmo a opinião de vocês vai mudar, né? O uso contínuo de álcool atrelado ao uso de drogas fez com que o João tivesse atitudes após o nascimento do segundo filho, ou seja, há 6 anos Maria vinha sofrendo essas agressões. Será que a vítima foi o João? Ou será que Maria é a vítima? Eu passo a palavra ao meu colega. Bom dia, santíssimo juiz, mesa. Cumprimento também a promotoria, também cumprimento a todos os presentes. Cumprimento vocês, senhoras e senhores jurados, que estão aqui hoje, um dia muito importante para a promoção de justiça. Vocês hoje aqui carregam uma grande responsabilidade de promover a justiça. A promotoria alegou premeditação a uma senhora que há 15 anos se dedicava ao seu casamento. Uma senhora que na sua segunda gestação, no mínimo em 6 anos, sofria abusos físicos, psicológicos, em pleno lar. Lá onde a gente quer segurança, quer carinho, quer conforto, né? Como marido, né? Como aqui dito pela testemunha, um excelente líder na sua empresa, mas com os seus filhos não demonstrava carinho, amor. Com a sua esposa não demonstrava esse afeto. Qual mulher, e aqui eles alegam, né? Distúrbio. Qual mulher, por 6 anos, sofrendo ali ameaças, né? Sofrendo agressões, consegue sobreviver nesse lar, se assim podemos chamar.
né? Também trago aqui para vocês o momento que a senhora Maria passou pela psicóloga. Um momento de pânico que ali ela teve naquele momento em que seu marido pegou uma arma branca pela primeira vez, isso ela nunca tinha testemunhado, e foi um confronto à vítima, a Maria. Senhor advogado de defesa, acabou o seu tempo. Pensem, senhores e senhoras. Tem mais. Agora eu consulto o senhor doutor promotor de justiça se pretende replicar. Sim. Em 5 minutos. Bem, júri, peço mais uma vez, vocês têm direito aos laudos, vocês têm direito ao documento. Se tem cocaína, se no laudo tem, peçam. Eles são obrigados a fornecer o documento. Correto? Eles, como a nossa advogada Fabiana disse, mas bipolaridade e borderline são transtornos diferentes. São transtornos que andam lado a lado. Pessoas com borderline também mostram, em sua maioria das vezes, o transtorno bipolar. São ambos transtornos que a pessoa tem mudanças e oscilações de humor, tem mudanças e oscilações muito variadas de emoções. Também gostaria de lembrar vocês, eles frisam esse lado, ela não tinha uma rede de apoio. Foi oferecida uma rede de apoio. Foi oferecida uma rede de apoio. Tiveram pessoas, como o caso da síndica, que mostrou apoio. Ela chamou a polícia. A síndica se mostrou acessível, se mostrou apta a ajudar. Mesmo assim, a ré negou a ajuda. Mesmo assim, a ré recusou. Friso novamente, falta de arrependimento. Friso novamente, que a ré tem o transtorno borderline. Eles falam, mas os promotores recebem para isso. Os advogados não recebem? Os advogados também recebem. A função deles é defender. A nossa também. Só que de defender alguém que já não está aqui. Nós defendemos a vida. A vida. Não estamos aqui para defender alguém que cometeu uma agressão. Estamos aqui para defender uma vida. Eu passo a palavra ao meu colega. Bom, eu gostaria de fazer uma ressalva à frase de Gustavo. Ele falou: qual mulher durante 6 anos não aguentaria isso pelos filhos, né? E qual mulher durante 6 anos não procuraria uma ajuda, um suporte e deixaria para o final para esfaquear o próprio marido? Bom, eu gostaria de falar também que o direito à vida é um direito universal, né? E ela, protegendo a vida dela, tirou outra. E mais uma, antes de passar a palavra. Não estamos pedindo a pena máxima para ela. Só estamos pedindo para ela que ela fique um pouco para pagar pelo castigo dela. Porque vamos imaginar assim, daqui uma semana outra pessoa comete o mesmo crime. Vai estar solta? Vai ser absolvida também? Vai deixar essa pessoa que tirou a vida de uma no mesmo lugar que pessoas inocentes? Gostaria de deixar com vocês esse questionamento. Eu passo a palavra. Novamente, eu gostaria
de frisar o momento do crime. Tudo bem que ela teve um histórico de agressão, mas aqui estamos julgando o momento onde teve o excesso na legítima defesa. Ela poderia muito bem ter... Foi excedido, doutor. Muito obrigado. Agora eu concedo a palavra à acusação para replicar pela defesa. Pela defesa, pelo tempo de 5 minutos. Senhores e senhoras jurados, eu vou mostrar para vocês o que a promotoria está alegando. Que essa mulher, essa pessoa, Maria Silva, ela é culpada por ser mulher, por ter sido por 15 anos uma boa, excelente esposa, por ser mãe. Direito à vida, doutor? Sim, as duas crianças, uma de 6 e uma de 8 anos. Essa mulher há 6 anos, doutor, não sabe o que é viver. Na sua casa, eu aposto que o senhor não sofre sobre ameaças, sobre agressões. Cabe a vocês, senhores e senhoras jurados, promover justiça, porque o doutor, eu acho que ele não vive neste país. Isso é uma realidade de milhões de mulheres nesse Brasil afora. Vocês vão promover que mulheres não aceitem essa situação que ela aceitou por 6 anos, por medo, às vezes parte financeira, medo dos seus filhos do futuro. É com os senhores que vão decidir promover a justiça e mostrar as mulheres para denunciar. Foi o erro dela, não denunciou, não fez o boletim, por medo. É com os senhores. Passo a palavra. Gostaria de complementar o que o meu colega advogado Gustavo disse. Nós estamos aqui neste caso para promover essa força. O caso da Maria Silva é um exemplo. Ela não conseguiu antes denunciar, fazer alguma coisa, rede de apoio para conversa. Quem paga as contas dela? A síndica ia pagar as contas dela? Quem pagava as contas era o marido. Quem cuidava dos filhos financeiramente era o marido. E foi o marido que ela amava. Apesar de... E nós sabemos, senhores, que uma mulher, quando sente, ela sente isso. Ela lutou pela família dela. E esse é um exemplo para todas as outras mulheres que vivem nessa situação. Para não chegar neste ponto. Mas talvez a promotoria pública possa dar apoio a essas mulheres antes de julgá-las. Pensem bem. Se a vítima foi agredida durante 15 anos, ou se foi um homem sem nenhuma empatia pela vida dela. Porque quem pensou em matar primeiro não foi ela. Passo a palavra para o meu colega advogado. Senhoras e senhores, gostaria de pontuar, que o médico legista afirmou que havia uma marca no braço. Essa marca, sim, foi a marca do desespero, podemos ter dessa forma. Marca do desespero de se segurar e lutar pela vida. Por isso essa marca no braço. João era destro, então ele foi proferir uma facada nela. Em legítima defesa, ela segurou o punho dele. Por isso essa marca. Somente no pulso direito. Vale ressaltar que os juízes têm ciência desse laudo toxicológico do uso de cocaína. Infelizmente, acho que vocês não se atentaram a isso, mas é muito importante ressaltar que houve também esse uso. Então, hoje, eu acredito que a gente vai sair daqui com a justiça sendo feita, por vocês,
júris, pais, mães, filhos, que estão aqui para fazer com que a sociedade seja mais justa, né? E que a gente possa analisar e ver que esses casos ocorrem com frequência, diariamente, tanto na vida real, quanto no cinema, nas novelas. E hoje a gente está aqui para fazer a justiça neste caso real, né? Onde houve apenas a legítima defesa da vítima, que na verdade é a Maria Silva. Aguardamos que vocês possam deliberar, pensar com calma, analisar os fatos, o grande desconhecimento de vários fatos por parte da promotoria pública. Muito obrigado a todos. Agradeço a todos. Os debates estão encerrados. Os quesitos a serem respondidos pelos jurados são os seguintes. Utilizaremos dois quesitos apenas, culpado e inocente. A seguir, o senhor escrevente irá distribuir os quesitos aos senhores jurados. Queiram me acompanhar, por favor? Informo a todos os presentes que os jurados estão na sala secreta e em alguns momentos eles retornarão.
Parabéns aí, doutor. Agradeço aos senhores jurados a presença e o cumprimento do dever, ficando encerrada a incomunicabilidade. Convido a todos a se levantarem para a leitura da sentença. Declaro, pela maioria de votos, que a acusada foi considerada inocente. Consulto as partes se pretendem fazer uso da palavra. Agradecemos o comparecimento de todos hoje e declaro encerrada a sessão.